Olha, gente, voltamos então na TV e no YouTube. E o dia não está sendo fácil para o PL, né? Além dessa confusão envolvendo o nome da Tereza Cristina se tornar vice na chapa do Flávio Bolsonaro, quem está recebendo notícia ruim também é o presidente do partido, o Valdemar Costa Neto. Você lembra que a Polícia Federal está investigando se o Valdemar decidiu a destinação de emendas parlamentares mesmo sem ter mandato no Congresso Nacional. Pois bem, ele disse que isso seria natural, que algo assim acontece sempre. Mas tem muita gente dizendo que não. André Chaldres, conta aí pra gente o que é que se apurou na coluna da Andresa Matais. Olá, Rafael, bom dia ouvinte. Pois Rafael, o ministro Dino, depois que o Valdemar disse isso daí, de que não, todos os presidentes de partido indicam emendas, é normal, o ministro Dino chamou as falas, os outros dirigentes partidários, e ordenou que eles se manifestassem nesse processo em curso no Supremo sobre as emendas, dizendo se eles indicam, afinal, ou não emendas e se o fazem, de que forma fazem, com base em que fazem essas indicações. E aí deu um prazo lá de 10 dias, Rafael, para eles comentarem esse tema. Esse prazo terminou essa semana, na quarta-feira, e a gente foi lá olhar, de fato, 9 partidos se manifestaram, pelo menos 9, se manifestaram respondendo ao chamado do ministro Dino, dizendo que seus dirigentes ou seus presidentes não indicam emendas, né? Dizendo lá, não, de forma alguma, todos nós respeitamos aqui a autonomia das nossas bancadas, dos nossos representantes eleitos no Poder Legislativo, e os presidentes dos partidos não indicam emendas. Então, PT disse isso, União Brasil, o Partido Novo, o Partido Missão, PCdoB, PDT, PSOL, vários partidos saíram-se com essa frase, com essa fala de que seus dirigentes não indicam emendas, contrariando Valdemar da Costa Neto. Eu queria chamar a atenção, Rafael, para uma questão que é a seguinte: uma coisa é o que os dirigentes partidários dizem, né? E a outra coisa é o que acontece na realidade, né? Então, a gente sabe que o Brasil passou por um período aí de expansão muito grande das emendas parlamentares. O volume de emendas, que era uma coisa menor, era uma coisa sem tanto significado, antes do governo do presidente Jair Bolsonaro, se expandiu incrivelmente durante o governo dele. Na verdade, começou já até antes, né? Começou lá atrás, em 2015, 2016, quando o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara. E essa tendência, desde então, nunca parou. Então já vai 10 anos aí de expansão das emendas parlamentares. Hoje elas são 50 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. E esse dinheiro, nem todo ele está nas emendas individuais, aquelas que são marcadas com o nome do parlamentar. Então você tem emendas de bancada, emendas de comissão. Teve-se durante um tempo as chamadas emendas de relator. E todo tipo de pedido era e é aceito nessas emendas, Rafael. No caso das emendas de relator, a gente tinha prefeito, a gente tinha governador de estado, a gente tinha, muitas vezes, ministro indo na Câmara e no Senado pedir dinheiro de emendas, né? Presidentes de partido também, que a gente sabe, né? Não adianta fingir que não, porque a gente sabe que isso acontece. E isso depois foi passando por outros tipos de emendas, tem emenda de comissão, né? Famosamente, e assim por diante. Então, uma coisa que os partidos dizem para o ministro Flávio Dino e a outra é a realidade. Se o ministro Flávio Dino determinasse uma devassa realmente, assim, uma coisa super rigorosa, ele ia ver que, de fato, existem sim indicações que são apadrinhadas aí por todo tipo de agente político que não está no legislativo. Me pergunto agora se esse questionamento que eu vou fazer é até retórico. O que é que o ministro Flávio Dino, então, pode fazer a partir dessas respostas? Já que, como você deixou bem claro, uma coisa é o que os dirigentes dizem, outra coisa é a realidade. Olha, eu acho que o ministro Flávio Dino tem um bom ponto para argumentar agora com o Valdemar Costa Neto, no sentido de que, pelo menos formalmente, os partidos, ou esses 9 partidos, né, lembrando, o Brasil tem 30 partidos registrados, mas pelo menos esses 9 dizem que seus dirigentes não indicam emendas. Então o ministro Flávio Dino agora tem um ponto ali retórico para poder argumentar em favor da decisão dele, né? Porque ele recentemente também já deu uma decisão dizendo que, olha, terminantemente proibido pessoas que não estão eleitas para o Congresso Nacional indicarem emendas, né? Assim, é óbvio, pois deveria ser uma coisa
trivial, né, de se entender. O ministro Flávio Dino está coberto de razão nesse ponto. É evidente que quem não está no Congresso não tem que fazer... Quem não é parlamentar não tem que fazer emenda parlamentar, né? Deveria ser uma coisa basilar. Ô, Childress, mudando um pouco de assunto, mas é porque você também trouxe